O PSB já demonstrou que está reanimado. O PCdoB é a mesma coisa, com a possibilidade da federação. Mas alguns partidos maiores, que já estavam com a casa arrumada para as eleições de 2022. É prejuízo ou vantagem? Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o deputado Fábio Novo, aqui no estúdio do Jornal do Piauí, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Já é possível fazer esse balanço, se vai ser vantajoso ou não a federação para partidos como o PT? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a todos os telespectadores. A federação é uma coligação, né? E nós defendemos a vida inteira o fim das coligações proporcionais. O Brasil é muito ruim de lei eleitoral, porque a cada eleição ele muda a lei. Por exemplo, eu participei da última eleição para prefeito de Teresina e a regra era diferente. Nós experimentamos pela primeira vez o fim das coligações proporcionais. Eu defendo o fim das coligações, sempre defendi. Por quê? Porque ele fortalece os partidos. Os partidos são obrigados a construir novas lideranças. É o momento que os partidos podem atrair mais lideranças e podem, inclusive, lançar nomes novos. Então, o PT, por exemplo, na capital, construiu uma chapa de vereador, tinha 2, aumentou para 3 e por pouco não fez o 4º vereador. Mas, para isso, nós tivemos que ter uma chapa grande, só do PT. Não é que fosse só do PT, é porque a legislação colocava que os partidos tinham que se organizar. Se você pegar os dados de eleição de vereador, por exemplo, do PT no Piauí, você vai ver que o PT mais do que dobrou o número de vereadores. Na minha terra natal, em Bom Jesus, a gente nunca tinha conseguido eleger um vereador do PT. E o que aconteceu? Nós montamos uma chapa com a quantidade máxima de vereadores na eleição passada e elegemos 2 vereadores. Tá. Então, agora, nesse momento da federação, a federação ela é boa para um plano nacional, porque você vai ter 4 partidos que estão trabalhando nesse momento, no caso PT, PSB, PV e PCdoB. Então, formando a federação, obrigatoriamente eles estarão juntos nos próximos 4 anos. Isso é bom para a governabilidade no parlamento, em nível federal, como também pode ser em nível estadual. Mas no que tange ao Partido dos Trabalhadores, hoje prejudica o PT. Por quê? Na federação, nós só poderemos lançar, se são 4 partidos, 31 candidatos a deputados estaduais. Bom, o PT, como tem maior bancada, possivelmente poderá indicar mais nomes dos 31. Suponhamos que o PT indique metade, seria 16. O PT hoje tem 25 nomes, vai ter que tirar nomes e vai tirar que nomes? Geralmente os novos, porque é normal, é natural que quem já tem um mandato tenha a prioridade de permanecer. Agora, deputado, a federação... E aí, desculpa, e só para completar o raciocínio, e aí você inibe que novas lideranças efetivamente possam nascer na federação, no caso de partidos que se organizaram conforme a regra eleitoral da última eleição, que acabou de mudar para essa eleição. Agora, então, sim, isso realmente embaralha um pouco. A federação ela está autorizada, ela não é obrigatória. Por que o PT, então, faz a opção de participar dessa federação, que, pelo que o senhor diz, é desvantajosa? Decidiu-se em Brasília uma coisa que ignorou os estados? Olha, na verdade, o que está se tentando buscar com a federação é que você tenha uma bancada mínima, que você garanta uma governabilidade e não tenha brecha para abertura de um impeachment. Eu acho que é isso que está a lógica. E também aqueles que se alinham mais no projeto que é defendido. No caso, o PT, PSB, PCdoB, PV tem projetos muito mais parecidos com o que a gente defende. Então, isso é a questão do que está sendo defendido da federação. Agora, deputado, algumas lideranças do PT colocam aí como o senhor, né, que algumas lideranças podem ser prejudicadas, mas ainda há discussão de deputados de outras legendas que esperam espaço no Partido dos Trabalhadores. Ainda tem essa situação. Mesmo com essa situação interna que já é complicada, o PT ainda pode abrir espaço para nomes de outras legendas? Sim, essa discussão também precisa ser feita. Qual é o grande problema que tem? A federação, quando foi aprovada, foi uma luta, inclusive, dos pequenos partidos, para que eles não pudessem desaparecer. Partidos como o PCdoB, como o PV e como outros que são legendas que têm menos vagas ou cadeiras conquistadas no Parlamento Federal. E então, houve uma solidariedade com esses partidos para que se aprovasse a federação. Mas a federação, aqui é o meu ponto de vista pessoal, ela não é boa para os partidos.
Se nós realmente queremos fortalecer os partidos precisavam marchar conforme a regra eleitoral, a lei que foi aprovada, que justamente proibia as coligações proporcionais. Foi a norma que mais agradou você, ao senhor ou ao Partido dos Trabalhadores? Não é que agrade mais o PT, é que se de fato nós queremos fortalecer um partido, você realmente precisa fazer com que ele tenha regras que fortaleçam o partido. Por exemplo, como é que eu vou estimular numa federação o nascimento de novas lideranças? Se eu vou ter o número de vagas reduzidas, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto de Teresina. Nós tivemos uma chapa que foi ampla para vereador. Permitiu que uma nova liderança, uma mulher, se tornasse vereadora. O caso da Elzuíla. É uma vereadora jovem, de primeiro mandato, a menina está fazendo um mandato muito bom como vereadora. Então, você precisa oportunizar que novas lideranças possam nascer. Para nascer, você precisa abrir esse leque. Com a federação, você não abre o leque, você fecha o leque. Lídia. Agora, deputado, mas com o fim das coligações, né, os partidos pequenos têm essa dificuldade, né, de montar as suas chapas, e o que se colocava é que sem esse mecanismo da federação, esses partidos, como o próprio PCdoB, iriam desaparecer, né, não teria ali a representação no Congresso, né, nacional. Isso também não dificulta aí essas lideranças, essas minorias, né, iriam aí perder a sua voz, essas minorias, com o desaparecimento de partidos, principalmente de esquerda. Veja bem, enquanto o Brasil não tomar uma posição de ter uma legislação eleitoral fixa, nós não vamos resolver o problema. O problema do Brasil hoje é partido demais. Nós temos mais de 30 siglas nesse país. Então, para você negociar... Imagina Teresina. O prefeito de Teresina tem que negociar com 19 partidos para poder governar a cidade. Você precisa ter menos partidos, mais conteúdo nesses partidos, mais programas que você possa defender e ideias. Imagina você ter que discutir com 19 partidos, 19 ideias diferentes. Você não consegue governar. Então, a partir do momento... Aí sim, você ia passar por um processo de depuração. Alguns partidos iam subir. Com o fim das coligações, mais da metade dos partidos iriam desaparecer mesmo. Mas a médio e a longo prazo, isso seria muito bom para a democracia e para o fortalecimento dos partidos. Bom, posta a federação e agora olhando especificamente para a disputa majoritária, ou da eleição do candidato a governador desse grupo. A federação funciona melhor? Fortalece mais? Se nós pensarmos só na estratégia das eleições majoritárias? Sim, sem sombra de dúvidas. No que tange a questão majoritária, ela é muito boa para o candidato a governador dessa federação que vai se apresentar. Não tenha sombra de dúvidas, porque com essa federação você pode, inclusive, eleger um bloco que aí vai te garantir a governabilidade. Hoje, essa federação ela tem capacidade de eleger mais de 20 deputados estaduais. Não falta ao Partido dos Trabalhadores, por exemplo, pensar nisso? Olha, nós vamos com candidatura majoritária para o governo do Estado, candidatura majoritária para o Senado, então vale a pena a federação. Em nome do time. Não falta um pensamento? Mas assim? Não é que não falte. Na eleição passada, o PT teve votos suficientes, se tivesse saído sozinho, e tinha... Na eleição passada, nós tínhamos a opção de sairmos... Eu estou falando da eleição de governador, que ainda valia a regra. A gente tinha a opção de sair sozinhos ou coligados. Nós abrimos mão, nós tivemos votos suficientes para eleger 7 deputados estaduais. E nós abrimos mão e entramos numa coligação que tivemos mais de 350 mil votos e garantia 7 deputados estaduais e só fizemos 5. Então, nós abrimos mão em favor da estratégia majoritária. Agora, deputado, falando aí dessa questão majoritária, né? O PT deve oficializar o nome de Rafael Fonteles e a gente tem acompanhado nos bastidores uma discussão muito grande com relação à Teresina, né? Que a capital pode ser estratégica nessa eleição, já que tudo indica que o adversário será o ex-prefeito Silvio Mendes. Qual será a estratégia do PT para a capital diante do nome de Silvio? Mostrar quem tem capacidade de fazer mais. E se o Rafael for o nosso candidato, ele terá a capacidade de mostrar que pode fazer muito mais do que o Silvio. Silvio, quando foi prefeito de Teresina, é bom lembrar, muitas coisas que fez, só fez porque teve apoio do governador Wellington Dias. Foi assim para concluir o HUT, foi assim para fazer a ponte estaiada, foi assim para fazer a duplicação da Avenida Presidente Kennedy. Então, se nós tivermos um projeto
de Piauí que esteja também casado com o governo federal, porque hoje ele é descasado, o Estado vai ganhar bastante. Quando a gente tinha Lula casado com Wellington Dias, foi possível construir mais de 50 mil moradias na cidade de Teresina. Foi possível construir o dique do Puti. Foi possível construir muitas coisas, como Luz para Todos. Foi possível construir um programa ousado de asfalto que fez o Piauí um dos 8 estados do Brasil. Nós só temos 8 estados do Brasil que hoje têm ligação asfáltica para todos os seus municípios, né? E agora, imagine você tendo esse casamento de um governo estadual com um governo federal sintonizados. A capacidade de fazer. Olha o que está acontecendo nesse momento. O Bolsonaro lançou uma pegadinha. Passou 3 anos maltratando o professor, falando mal, dando declaração, sucateando as universidades. E no ano eleitoral diz que dá 30% de aumento para os professores. O estado do Piauí, nesse momento, um dos mais pobres do Brasil, está dizendo que vai pagar o piso dos professores, vai dar aumento dos 30%. Por quê? Porque se organizou, porque teve a capacidade de, com a equipe econômica liderada pelo Rafael, de fazer com que nós, mesmo em meio à crise, à pandemia, pudéssemos organizar as contas. E nesse momento você consegue pagar o piso. Aí eu te pergunto, quantos estados do Brasil vão poder pagar o piso? Quantas prefeituras do Piauí vão poder pagar o piso? Pouquíssimas, porque não é que eles não queiram, todo prefeito quer pagar. Então, é desse projeto que nós vamos falar na eleição, de quem tem capacidade de fazer mais. E o Rafael tem capacidade de fazer mais. Eu quero agradecer, deputado Fábio Novo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço. Uma boa tarde.